É o seguinte, galera, ontem, dia 19, a gente foi assistir, no caso eu e minha mãe, o filme A Odisseia. E simplesmente, absolute cinema! Filme bom demais! Então hoje eu vou contar a minha experiência de como foi assistir esse filme. E atenção, esse vídeo tem spoilers, então antes do mimimi nos comentários, você já foi avisado, ok? Ontem, eu e minha mãe estávamos num tédio sem nada pra fazer, porque a gente já tinha terminado as nossas tarefas de casa. Eu tinha terminado de lavar a louça, postar o vídeo, fazer o dublagem de memes de ontem. Inclusive, o último vídeo Ig Brasil tá da hora demais. Vi lá. E minha mãe também já tinha terminado de fazer as coisas dela, arrumar na sala, essas coisas. A gente tava num tédio danado. E aproveitando que a gente não tinha muito dinheiro e a gente tava meio duro e a gente queria dar um rolê, a gente decidiu ir no cinema. Porque eu não gosto muito de ir em praça, inclusive já teve histórias cabulosas em mim na praça. Mas enfim, a gente decidiu ir no shopping lá por umas 3 horas da tarde, eu não me lembro. E a gente tinha comprado ingresso pra sessão de 6h10. Eu fui perguntar pra minha mãe qual era o filme. Ela falou, A Odisseia. Ela confundiu a Odisseia, que é um negócio de mitologia grega e sei lá, com algo futurista. Então eu já ia achando que era algo futurista, um filme futurista. Mas a gente vai chegar lá. Quando a minha mãe falou o horário do filme, que era 2h50, eu gelei. Por quê? Se eu já não aguento assistir um vídeo do ET completo de 50 minutos, sei lá, eu divido em 2 dias. Quem dirá 2h30? Porque eu sou sensível pra cinema, eu não gosto. Eu já disse nos 50 fatos sobre mim, hein? Na minha cabeça, eu me arrependi de um nível tão grande que tava tocando essa música na cabeça. Finge que tem uma caixa de som aqui, ó. Agora fudeu. Entendeu a música? Então beleza, eu fui me trocar, minha mãe foi se trocar, a gente se ajeitou tudo, foi no shopping. A gente tinha chegado atrasadão, a gente tinha chegado lá, era umas 5h40, eu não lembro. E a gente tinha que estar lá 6h10 em ponto, senão a gente ia cortar o filme. E também a gente já chegou com o filme lá por volta dos 5, 10 minutos, sei lá. Também tô cagando pra isso. Daí, tipo assim, a gente tinha comprado um lanchinho pra poder comer durante o cinema. Porque eu não aguento assistir vídeo longo sem comida. Eu tenho que estar comendo assistindo vídeo longo. Porque, sei lá, é maneira da minha cabeça. Daí a gente comprou mais pipoca doce, aquelas pipocas de canjica mesmo. Tinha doce e tinha de sal marinho. É meio chique. E sim, custou R$ 12 essa porra. E beleza, a gente comprou os lanchinhos, a gente foi no cinema, pagou os ingressos, inclusive fui eu que paguei os ingressos, porque eu quis, porque eu tinha alguma esperança que esse filme seria bom. E a partir de agora os acontecimentos são dentro do cinema, assistindo o filme. E aqui que começam os spoilers. Beleza, quando a gente entrou no cinema, já tinha uma cena do filho do Odisseu no bar, etc, perguntando sobre o pai, que no caso é o Odisseu, o nosso prota, o nosso brabo do filme. E que tipo assim, a rainha do não sei qual reino que o Odisseu reinava, eu não decorei isso, tava sem o Odisseu, porque ele tinha ido explorar o mar. Não sei porquê, mas ele tinha explorado o mar. E tinha um monte de pretendentes, tinha centenas de pretendentes para casamento. Daí ela ficou assim, meu pai. E o filho, o Telêmaco, que é o filho do Odisseu, ele queria procurar o pai. E decidiu fazer uma mini odisseia. E foi num reino lá não sei, que tinha um veterano do Odisseu na Guerra de Troia, que tinha contado histórias do Odisseu, etc. E no final o Telêmaco aprendeu que ele precisava liderar e foi embora. Pelo menos até chegar lá, porque até chegar lá vai ter o plot twist do final do filme. E no filme, enquanto o Telêmaco faz a viagem, conta a história do Odisseu, que o Odisseu tava perdido numa praia, sei lá, da qual praia, achava que era... Eu chuto que é no Egito, ou algum lugar perto da Anatólia, mas basicamente tinha uma mulher cuidando dele, uma loira, sei lá.
E ela, tipo assim, ele não lembrava da memória dele. Daí ela foi tentar perguntar, pô, o que aconteceu contigo? Daí ele contou quase toda a história da Odisseia. Eu não vou entrar muito em detalhes, só as coisas que me chocaram, mas beleza, teve a Guerra de Troia lá, etc. Foram se aventurar no mar. Daí, vou contar as coisas mais cabulosas que teve nesse filme. Primeiro, tossi até pra poder falar. Teve uma parte do filme que o Odisseu e os homens lá, o exército, só que eu chamo de homens. Os homens lá atracaram numa ilha porque eles já estavam cansados da Guerra de Troia. E eles foram, sei lá, pegar comida, etc. Eles viram uma ovelha. Daí eles decidiram, por algum motivo, seguir a ovelha. Que eu não faria isso em nenhum filme, desde de terror ou até de, sei lá, guerra, que nem a Odisseia. E beleza, eles foram, seguiram a ovelha até que chegaram numa caverna bem grande, onde do nada começou a vir um monte de ovelha e, beleza, tava indo as ovelhas, até que, tipo assim, na mitologia grega existe os gigantes ou ciclopes, eu não sei como chamar, eu vou chamar de gigantes, que no caso ele tinha um olho só, tipo assim, aqui até aqui, ó, um olho assim, a boca assim, o nariz assim, meio torto. É como se fosse uma cara assim, ó. Daí, tipo assim, o gigante entrou e fechou a caverna. Deixou eles presos. Daí, ocorreu uma cena que, se você for muito sensível, eu não recomendo você ver. Mas, basicamente, eles estavam presos lá, o gigante estava lá, ele sabia falar, o gigante, só que ele não falava porque... Beleza, o gigante era o gigante. Só que ele não ia falar com um monte de formiguinha, que no caso é o exército dos homens. E beleza, eles estavam lá na caverna junto com o gigante. Daí, do nada, veio uma cena que o gigante, ele pega vamos supor que isso é um soldado troiano, sei lá. Ele pega esse soldado, finge que aqui é a cabeça, e come. Ele literal come o cara, come o soldado, mano. Foi tipo assim, um gore tão, sei lá, pesado, que eu vou tentar replicar aqui, ó. Ele simplesmente pegou o cara e fez isso aqui, ó. Não sei nem por que eu inventei de fazer isso, essa mecha nem tá lá. E o gigante no filme, ele não faz isso só uma, mas duas vezes. Duas vezes o gigante comeu o soldado na minha frente, no cinema, todo mundo vê. Desde criancinha de 5 anos até os mais idosos lá que tava vendo o filme. Mas isso me pegou desprevenido, cara. Eu entrei em choque aqui, ó. Fiquei surpreso, mastodônico, sei lá, acabei de inventar essa palavra. Daí os espartanos lá, vou chamar de troianos, sei lá, tô nem aí. Pera, Troia foi aqui destruída. Os espartanos estavam lá na caverna e tiveram a brilhante ideia, não sei se era brilhante, na verdade eu tô falando no sentido de ironia, que era pegar uma tocha e cravar no olho do gigante. Eles fizeram isso. Mano, quando eles cravaram no olho do gigante, teve um grito tão alto no cinema, mas tão alto, que eu quase perdi o tímpano, moleque. Era tão alto, mas tão alto, que, sei lá, do carro com a caixa de som que passa na esquina. Outra parte que me pegou desprevenido, dessa vez no meio do filme, é que o Odisseu e a frota dele, já quase definhando, passando fome, eles atracaram numa ilha lá, que era de uma feiticeira. Na verdade se revelou como mulher, só que mais tarde ela se revelaria como feiticeira. Beleza, os homens lá chegou enquanto o Odisseu ia caçar no outro pasto. O Odisseu caçou uma onça lá, um veado, só que quando ele vê o veado morto, é humano. Daí ele fica confuso. Isso vai ser revelado agora, porque tipo assim, a feiticeira, ela transforma humano em animal. E o soldado lá do Odisseu tava lá comendo, quando a feiticeira faz uma magia bizarra na cara, que ela literal
transforma eles em argila e molda a cabeça, o nariz, as orelhas, o corpo, pra poder ficar que nem um porco. Ela basicamente transforma os caras lá em porco. E por isso que ela tem muita comida. Daí o Odisseu chega lá, todo, tipo assim, ele já chega desconfiado. Daí os porcos lá batendo tudo, e a comida lá tinha um anel, tipo um anel de dedo, que era de um soldado deles. Daí ele reconheceu que era uma feiticeira, e a feiticeira logo partiu pra cima dele com uma adega. Só que ele sabia lutar, então de qualquer forma a feiticeira ia perder. No final ele pediu pra ela libertar todos os, assim, transformar todo mundo em humano de volta, e eles saíram. Mas, mano, essa cena foi bizarra da mulher transformando os homens em porco. Foi literal bizarro, bizarrão. Teve também uma parte onde o soldado lá tava no Hades, ou seja, meio que a terra dos mortos no filme. E ele faz um sacrifício lá pra poder ver o morto. Só que o morto começa a discutir com o Odisseu e transforma numa confusão generalizada, porque ele mentiu pra ele. E no meio disso, cara, ele tenta dialogar com os mortos, só que os mortos simplesmente correm atrás do exército do Odisseu e haja canela pra poder fugir, mané. Os caras correram quilômetros só na canela aqui, ó, só na canela. E haja canela, mano, eu queria ter o pique que esses caras têm. Mas eles conseguiram chegar no navio com segurança. E a última parte que me chocou, só que foi boa dessa vez, boa no sentido de épica, foi quando o Odisseu volta pra ilha. E no caso, tá lá, mano, não lembro o nome do filho do Odisseu, tinha chegado, só que o Odisseu também tinha chegado também. E o Odisseu, pra poder conseguir ver se a esposa reconhece, no caso a rainha, ele tem a tática de se fingir de mendigo pra poder entrar no palácio e ver a rainha. Daí, tipo assim, ele faz essa estratégia, só que o próprio filho reconhece o Odisseu mesmo nunca ter conhecido, e uma serva reconhece o Odisseu. E no meio disso, cara, teve um teste pra saber, tipo assim, um teste pra quem ia se casar com a rainha. O Odisseu, que no caso estava se disfarçado de mendigo, ele, na verdade, mendigo nem é a palavra certa, morador de rua. O Odisseu disfarçado de morador de rua, ele decidiu tentar, todos os pretendentes tiram na cara dele. Só que o Odisseu, ele consegue armar o arco e consegue atirar dos 12 machados. E sim, isso é algo que só o Odisseu fazia, porque o arco dele era insano demais. E mano, todo mundo descobriu que era o Odisseu, e no final, o Odisseu simplesmente mata geral. Ele simplesmente mete o sarrafo em todos os pretendentes. E no final ele vê a esposa lá, a rainha, e tipo assim, eles vão pro exílio pra poder honrar os soldados deles. E o Telêmaco fica com o trono. Ou seja, Telêmaco primeiro, sei lá. Lembrando, essa foi a minha experiência no filme. São os pontos que eu mais fiquei chocado no filme. E quando a gente tava saindo, tipo assim, momentos românticos de Lomochen. Quando a gente tava saindo, eu e minha mãe, tinha uma gótica também saindo. E caso vocês não saibam, eu sou muito tímido na vida real. Pra sei lá, chegar em cima de uma garota, sei lá, eu sou muito tímido. Tipo, pra, sei lá, fazer qualquer coisa, eu sou normal, não tenho vergonha de nada. Mas pra chegar numa menina, minha irmã, ô timidez do caceta. E eu tava querendo conversar, trocar uma ideia, como foi o filme com a gótica, só que provavelmente minha mãe não ia deixar. E, pô, se deixasse ia ser Absolute Cinema 2. Mas no final eu fiquei feliz com o que teve. Mesmo não conversando com a gótica, o filme foi Absolute Cinema e tudo valeu a pena. E esse foi o vídeo. Se vocês gostam das minhas histórias da minha vida, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e apoiar o canal para nós chegar a 700 inscritos ou 650, tanto faz. O meu sonho é chegar a 1000 inscritos no YouTube, beleza? E no mais é isso, meu conteúdo é nerd, meio nerd, porque tem gameplay, live, inclusive vai ter live hoje de Mario World às 18 da tarde, 6 da tarde. Mas vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!